título é Confiança. Deus faz. Como, gente? Em você, com você e por você. Você crê nisso? Deus já começou a fazer hoje aqui. Em nós. Agora Ele quer fazer conosco. É quando a gente vai. Presta atenção nesse exemplo dentro da unção que a gente está vivendo aqui nesse culto hoje. Primeiro Ele fez em você, ativou um dom que há em você. Depois Ele vai fazer com você e comigo, quando a gente testemunha Cristo para alguém. E depois Ele fará por nós, porque a gente fala com alguém, testemunha e vai embora. A gente não pode ficar 24 horas ali naquela pessoa. Mas Deus continua regando a semente que a gente plantou. Aquilo que a gente já não pode mais fazer, Deus continua fazendo ali. Porque primeiro Ele fez em nós, fez conosco, e agora o Espírito Santo continua a obra. Quem entende o que eu estou dizendo? Não menospreze a palavra que você lê no seu devocional, todos os dias. Não menospreze a palavra que Deus te entrega num domingo ou numa quarta. E deixa eu falar, quarta, os cultos também são com Deus. A única diferença é que ele é mais curto e mais direcionado a posicionamento de fé. Para quem quer vencer na fé. É importantíssimo. Quem fala assim, não, a vida está boa demais, se melhorar, vira festa e aí eu posso me perder, não aparece aqui na quarta. Se está fácil demais sua vida, boa demais, não vem não. Mas você fala, não, eu tenho lutas que eu preciso me fortalecer, então venha. Em você, Deus quer ativar. Fazer com você, para depois continuar fazendo por você. Oséias 6, eu quero dar Almeida Revista e Corrigida, por favor, do verso 1 ao 3, está escrito assim, ó. Vinde e tornemos para quem? Para o Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. No verso 2 ele diz, depois de 2 dias, nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso leva você a pensar em alguém que passou por essa experiência? Quem foi ferido? Quem ao terceiro dia ressuscitou e vive diante do Pai? E nos leva para viver essa mesma experiência. Mas lembre que o caminho de Cristo é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e me siga. Jesus levou a cruz dele, Edson, agora você tem que levar a sua, eu tenho que levar a minha. E ao levar a nossa cruz, muitas vezes nós vamos ser feridos, como nós lemos no verso 1. O mundo vai nos ferir. A dúvida, crises vão nos ferir. E muitas vezes Deus, o próprio Deus vai nos ferir. Que é isso, pastor? Deus não fere ninguém, fere, está escrito na Bíblia, e fere. Você quer um exemplo? Quando uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, antes de corrigir algo internamente, se é uma cirurgia interna, porque tem superficial, tem que fazer uma coisa aqui e tal, a cirurgia ali interna, antes de mexer lá dentro, o médico precisa fazer uma ferida na superfície. E dependendo do órgão, ele vai aprofundando essa ferida, aprofundando essa ferida, aprofundando essa ferida. Corrige, retira o mal, fecha, recupera e vida nova. Agora, você vai permitir que alguém aqui chegue e corta você para fazer uma cirurgia em você? Por quê? Não é autoridade, não é médico. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se expõe para a gente mais nos ferir. A gente foge, eu vou usar um termo aqui, tá? Das feridas de Deus e cai nas feridas do mundo. A gente foge das feridas de Deus. Que feridas são as de Deus? É o que Deus pede para a gente renunciar. É o que Deus manda a gente cortar pela raiz. Porque se continuar acessando a nossa alma ou a nossa casa, vai destruir. Mas a gente quer ser legal com todo mundo. Eu aprendi no começo do meu ministério que não dá para ser legal e espiritual sempre. Muitas vezes eu não vou ser legal, porque eu vou preferir ser amigo de Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus vai olhar e vai dizer, como é que você está nessa roda de conversa falando essas aberrações e esqueceu que eu estou aqui? Espera aí, Rogério, você está falando isso da Elisângela? Porque ela não está aqui, mas você esquece que eu estou. Entende, irmã Penha?
Aí vem alguém para falar no pé do meu ouvido mal da senhora. E eu falo, ela não vai saber mesmo? E Deus fala, mas eu não sei? Eu não estou aqui ouvindo essa conversa maligna, diabólica de vocês? A gente não quer se indispor com as pessoas. Gente, se é uma pessoa que fica mal de se indispor com as pessoas, sou eu. Nossa, eu não gosto de desagradar ninguém. Já tomei muito prejuízo para não desagradar os outros. Literalmente prejuízo. Financeiro. Algumas pessoas são próximas a mim, sabem. Não, mas não vou. Não, deixa isso aí para lá, esquece, não vou. Eu não sou daquele que é ferro e fogo. Eu não sou desse mundo, eu só estou aqui. Não sou apegado a nada daqui, não. Não é sobre ser irresponsável, mas não estou apegado a nada aqui. A gente às vezes não permite Deus fazer uma ferida. Mudar nosso caráter, mudar nossa essência, mudar nosso temperamento, nos confrontar, nos corrigir. A gente foge de correções de Deus, de alinhamentos de Deus. Mas cai nas feridas do mundo. Cai nas feridas do pecado. Quem entende o que Deus está falando? A grande diferença é que Deus abre e fecha. E fica perfeito. O mundo não. Deus abriu Adão. Pastor, não, mas é porque é por causa do pecado. Quando Deus deu Eva a Adão, Adão tinha pecado? Esse abrir, esse ferir de Deus não tem a ver com pecado necessariamente. Às vezes é só uma entrega que Ele quer. Nossa. O que Deus pediu para você entregar e você não entregou para Ele? Uma situação e você fica alimentando. Tem gente que se alimenta de uma dor, de uma frustração de 20 anos atrás. Você não deixa Deus rasgar, arrancar isso da sua alma e ir adiante. Porque você quer justificar para os outros que a tua vida é difícil pelo que Ele fizeram há 20 anos atrás. Até quando o diabo vai continuar te ferindo? Meu Deus. Essa mensagem poderia chamar feridas de Deus e feridas do mundo. Ferido por Deus ou ferido pelo diabo? Porque nós vamos ao longo da vida ser feridos por Deus. Sim, a Bíblia está dizendo isso. Antes de Jesus levantar Saulo, antes de Jesus levantar o grande apóstolo dos gentios, Paulo, a primeira coisa que Jesus fez, aparece para Paulo e Paulo cai de que jeito? De joelhos, como? Feriu a visão dele, para poder dar uma nova visão para ele. Se Deus abriu uma ferida, se Deus abriu uma ferida em mim e você, tem algo novo sendo gerado. E eu vou dizer de novo, se Deus abriu uma ferida em nós, tem algo novo sendo gerado. Foi assim com Adão no Éden. Deus abriu, tirou uma costela, fechou e entregou para Adão e Eva. Deus cegou Paulo e levantou o apóstolo dos gentios. Toda vez que Deus quer nos ferir em algo, as feridas de Deus não são para mal, são para o bem, são feridas de amor, são feridas que vão preservar em nós a vida, que vão retirar o mal, que vão retirar o que nos contaminou. Jesus certa vez curou um cego, aquele homem estava do lado de fora da cidade, veio encontrar Jesus no caminho. Jesus cura ele e diz para ele, não entre mais na aldeia, não volte para aquele lugar. Jesus feriu relacionamentos daquele homem. Jesus falou, se você voltar para aquela aldeia, vai acontecer algo pior com você. Porque naquela aldeia você é contaminado. É assim, Edson, que acontece. Eu preparo uma mensagem, mas não me mantenho no controle. Deus vem e fere a mensagem. Se tem alguém que vive a experiência desse Deus ferir, sou eu ministrando. Quantas vezes eu entro com a mensagem pronta, Deus fere, rasga, tira, pega uma mensagem dele, entrega, fecha e fala, outro dia você prega o que você preparou. Nós estamos dispostos a permitir Deus ferir áreas da nossa vida, cortar relacionamentos. Pelo amor de Deus, não estou mandando ninguém divorciar aqui não, tá? Antes que alguém distorça. Porque alguém fala assim, hoje Deus testificou, eu não vou mais ficar com essa cabra cega. Não é disso. Às vezes Deus está falando para você, muda os seus acessos, muda a configuração da sua agenda, o tempo que você dedica a cada coisa. Pô, vai tirar. O Rogerinho tem 17 anos, eu já estive lá, eu sei como é que é. Aí de vez em quando ele fala, poxa papai,
vai ter tal, a gente tem algum compromisso tal dia, tal horário? Ah, tem, filho, tal coisa. Puxa, bem no horário que tem um jogo. O futebol, eu gosto de futebol. E sempre que dá, assisto. Não torço para nenhum time. Eu só gosto de futebol. Ninguém venha perguntar sobre time. Eu não torço para nenhum time, eu só gosto de futebol. Né, Marcelão? Sexta-feira fui na Vila Belmiro. Nunca tinha ido. Um amigo congregou com a gente, o Thiago. Fazia tempo que chamava, hoje ele é executivo de futebol no esporte. Vem, pastor, fui eu e o Rogerinho. Chegamos lá. Tinha feito a biometria, ele falou, não, já chega lá, só vai para a biometria que eu vou liberar o ingresso de vocês. Fomos entrar na arquibancada dos visitantes, não conseguia entrar, dava acesso negado. E a gente ali envergonhado, o policial já achando ruim, mandando a gente sair para não ficar no... E não sei o que, a mulher falou, não, mas isso aqui, aí saímos quietinho, ferido. O diabo quis ferir nosso ego, mas Deus estava nos promovendo. Abri o WhatsApp, falei, então, falei, Rogerinho, avisa o Thiago, eu morrendo de vergonha, falei que não deu certo não, mas está tudo bem. Não tinha problema nenhum dar a volta lá, pagar o ingresso, o que fosse. Aí eu disse, não, peraí. Vai para a porta do vestiário, em frente onde está o ônibus do esporte, que está uma pessoa indo buscar vocês. Aí vem a pessoa, vem aqui, vem comigo. Aí quem são eles? Não, eles vão comigo aqui. Não, mas quem são eles? Tem cadastro? Não está cadastrado, mas isso aqui. Não, mas não pode. Não, eles vão para o camarote. Não, mas não sei o que. Mas quem que autorizou? É o camarote do vice-presidente. A mulher falou, não, tá bom. Gente, ali Deus feriu e ligou rapidinho. Não, tem hora que é incrível. Pá, abriu, fechou, e só comemora. E eu assim, Rogerinho, entra quieto, não faz nada. Até para respirar você pensa bem. Aí então mandando. Aí moço, peraí, volta aqui. Aí o elevador não funcionava. Reformar aquilo lá em Marcelão. Não funcionava. Falei, meu Deus do céu. Aí a mulher voltou e ficava olhando pra gente assim, meio indignada. E nem revista fizeram na gente. E não sei o quê. E aí o elevador não funcionava. Eu falei, Senhor, manda o teu anjo para empurrar esse elevador, que a gente precisa sair daqui antes que a gente seja jogado para fora. Aí dali a pouco, vai pela escada. A mulher vem e fala, mas fala então pelo menos o nome de vocês. Aí eu falei, Rogério. O Rogerinho falou, Rogério. Eu falei, ele é Júnior, tá? Porque senão parece aquela coisa, eu falar o primeiro nome, todos os laranjas falam o mesmo nome, né? Rogério, tá bom. Ah, então a senha é Rogério, eu vou falar que eu sou Rogério também. Falei, meu filho, é o Júnior. Rogério Júnior. Tá bom, aí subimos. Quando chegou lá, camarote do Neymar, não sei o quê. Acaba o jogo, um pouquinho antes de acabar, vamos descer agora, porque está no lado do visitante. E eu lá dentro, Rogerinho, se comporta aqui, não comemora nada. Nós estamos aqui pelo time adversário. Se o Neymar pedalar, fizer gol, você fica quieto, se controla. Ó, sobriedade, hein? Eu te belisco. Aí tinha um jogador lá sentado no camarote na nossa frente. Aí vem o sogro do jogador lá, aqui, o fulano de tal, conhece ele. Acho que eu já vi falar. Acabou, comemos um lanchinho. Descemos. Quando a gente passa por dentro do vestiário, um pouquinho antes dos jogadores saírem, e fica lá fora esperando. Dali a pouco o Thiago sai. Aí ele entrega 2 sacolinhas, aliás, na camarote entregou 2 sacolinhas do esporte, o kit com camisa, aqueles souvenirs que eles dão, camisa oficial do time, caneta, não sei o que, bloquinho. Jovem é terrível, né? O Rogerinho já olhou e falou, papai, essas camisas aqui não dá na gente não. Eu falei, fica quieto, filho. Papai, uma é XG, outra é 2GG. Isso aqui não dá na gente, é muito grande. Será que eles erraram? Eu falei, fica quieto, filho. Nós assistimos jogo de graça, comemos lanche de graça, ficamos no camarote, então levando camisa para casa, você ainda quer reclamar. Filho, seja grato. Porque até o que tem pode ser tirado, se você não der valor. Aí estamos lá fora, quietinho, esperando. Daí a pouco começa a sair os jogadores, entra um jogador, Rogerinho, esse aí é o fulano de tal, esse aí jogou a Champions com o Cristiano Ronaldo, esse aí jogou, esse aí é o português, que é fulano de tal. Eu não conhecia quase ninguém, irmão. E tal. Eu conheço mais jogador de outros times, né? Mas tá bom. Aí, daí a pouco saiu o Thiago. Desculpa aí a demora, estava lá no vestiário do Santos falando com o pessoal, tal. Aí pegou assim e falou, toma, Rogerinho. Abriu uma camisa do Santos, a camisa 10. Ah, trouxe uma camisa legal. A hora que olha, está escrito, com carinho, Neymar Júnior. Com dedicatória. Eu olhei pro olho do meu filho e falei assim, cara, nessa hora o Cristiano Ronaldo perdeu. O Rogerinho falou, quem que é Cristiano Ronaldo perto do Neymar? Menino Ney na cabeça, até fitinha, vou pôr 100% Jesus. Aí ele pegou, e o Thiago falou, só me desculpa, porque a hora que eu entreguei a camisa para ele colocar a dedicatória, antes de eu falar, ele já tinha escrito meu nome, Thiago, porque ele conhece Thiago, eles trabalharam juntos e tal. Então está escrito Thiago e tal. Eu falei, não, ele não liga, ele vai levar assim mesmo. Aí dele, se ele fala assim, as camisas lá o tamanho errado e o meu nome está errado. Quietinho, pegou. Aí quando a gente veio embora,
E aí, filho, tu gostou? Nossa, pai, estou feliz, ó, não sei o quê. Rapaz, nessa hora não doía joelho, não doía as costas, não doía nada nele. Pensa, o menino ficou curado. A vila é, ó, milagrosa. Além de muito charmosa. Aí estamos voltando e ele fala, papai. Falou papai e tudo, porque está naquela fase que tem vergonha de falar papai, né? Para mim ele fala papai, na frente dos outros ele só fala pai. Papai, o que foi? Te falar a verdade, eu não chorei lá naquela hora de vergonha do Tiago, viu? Fiquei com a vontade de chorar. Eu falei, besta, tinha que ter chorado. Você tinha que ter chorado, mas chorado para ele falar assim, nossa, olha o valor que ele deu, vou arrumar de novo outra vez. Você ainda vai aprender, não seja falso, não inventa, não finge. Eu estou incentivando alguém a fingir? Sentiu vontade de chorar? Esse chorar de emoção, de alegria, de gratidão, chora. Gente, eu faço bem para alguém, a pessoa chora, obrigado, pastor. Eu fico feliz, pô. Ninguém fica. A gente fica constrangido, meio sem graça, mas fica feliz. Falei, besta, perdeu a oportunidade, outra vez eu vou chorar e eu que vou ganhar a camisa. Mas ele falou para mim, e vira e mexe, ele, pai, vai ter tal coisa bem na hora do jogo. Eu falei, filho, deixa eu te falar. Os jogadores são com os milhões dele lá, os outros estão lutando pelos milhares, porque tem de todo nível. Mas a nossa vida está aqui. A vida real deles é aquela, a nossa vida real é essa. Quando dá a gente assiste, quando dá a gente acompanha, tudo isso é legal. Mas a nossa vida de verdade está aqui. Tem gente que fala, não, eu não posso que vai ferir meu horário do futebol. Eu acredito que não fere o horário da novela de ninguém, né? Mas tá bom. Acredito, espero. Do Big Brother, da Fazenda e do Diabo a 4. Já falei. Alma leve. O que Deus... Já mudou tudo, tá? Talvez eu grave uma nova chamada no início da mensagem para falar outro título. O que Deus quer ferir para remover algo que não tem a ver com o nosso futuro. Ontem, depois de uma festa de aniversário, vieram falar para mim, pastor, tem uma pessoa que falou que precisa te dar um recado de Deus. Quando é de Deus, o Espírito Santo testifica, não tem confusão. Eu alguns dias atrás falei, pastora, Deus está fazendo, e usei uma palavra que eu não vou falar para vocês, qual é? Para ela não ser distorcida. Não vou falar, por sabedoria. Falei, linda, fica tranquila que Deus está fazendo isso. E usei uma palavra. Quantas palavras? Uma pessoa que não congrega aqui, que vê a gente aleatoriamente em eventos. Chega e fala, preciso entregar uma palavra para o pastor. Aí, como ela saiu, eu estava, acho que no escritório, falando alguma coisa, ela falou, deixa essa palavra para o pastor. Fala, pastor, fica tranquilo, que o que Deus está fazendo é tum! Qual palavra que ela usou? Porque Deus não é Deus de confusão. A mesma palavra, que eu não vou falar para vocês de verdade, não vou. Nem dar sugestão, porque alguém pode distorcer, entender errado, e não tem... Na hora, eu comecei a rir, olhei para o pastor e falei, aí linda, você ouviu isso de alguém? Falei, ouvi. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente deixa o mundo nos tocar intimamente e nos ferir. Mas a gente não confia em Deus. Qual foi a aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Que todos os homens hebreus tinham que ter? A circuncisão. Uma ferida no órgão genital masculino, que dá mais abertura a esse órgão, por algumas razões. Quais? Diga comigo, sensibilidade. Diga, Deus me quer mais sensível a Ele, mais íntimo dEle. Pastor é meio chato, ele fica, se a gente conversa na hora do culto, ele, irmão, acabou o culto, se quiser sentar aqui, põe uma mesinha aqui, sobe, tem uma laje lá, fala, pastor, não vou fazer churrasco hoje aqui, ficar a tarde inteira conversando, fica, e de preferência me convida. Mas se não quiser me convidar, não precisa. Mas na hora da intimidade com Deus, não deixa ninguém tirar o momento que é de Deus, gente. Quem entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes não é maldade, mas é uma palavra que a pessoa precisava ouvir, era uma só. Quantas palavras essa pessoa que eu falei, que deixou uma palavra para mim, falou? Quantas? E era exatamente a mesma palavra que eu tinha dito. Se o dia que eu falei para a pastora, ela se distrai, ontem ela não pegaria a testificação. Se a hora que a pessoa fala, eu tenho a palavra pastor, pode falar, e não estou prestando atenção, eu perco. Por isso, às vezes eu sou tão, rigoroso nesse sentido de querer te ajudar, para você não perder uma palavra que vai mudar a tua vida. O centurião de Cafarnaum falou, eu sou homem,
de autoridade. Eu digo a um homem vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. Eu entendo que é ter autoridade, reconheço a tua autoridade, Jesus. O Senhor nem precisa entrar na minha casa, diga somente uma, e o meu servo vai ficar curado. E Jesus deu uma palavra, e aquele homem ficou curado. A minha luta é que ninguém roube de você essa uma palavra. Por quê? Pastor, mas como que o diabo vai saber? Não tem nada a ver, não tem nada a ver? Eu preguei 2 quartas-feiras aqui sobre Daniel. Quem estava? O que o anjo falou para o Daniel? Primeiro, qual que é o nome do anjo que veio? Vamos ver quem está ligado. Ah, a pastora Vanessa é covardia, né? Porque ela e o pastor Jorge escolheram o primogênito para chamar o quê, pastor? Gabriel. O pastor Jorge já falou assim, já vou trazer reforço para casa, porque mulher domina tudo, então já vou pôr Gabriel aqui dentro de casa, anjão. Já reforçou a casa. Do primeiro dia, ô Daniel, que você se aplicou a orar, se humilhar, se quebrantar diante de Deus, eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia, principados e potestades de demônios, percebendo que Deus tinha mandado uma resposta para você, se posicionaram e impediram. Demorei 21 dias para chegar, ainda porque Deus mandou reforço. Miguel chegou lá. Deixei o Miguel brigando e vim cumprir a missão. Presta atenção, o que isso ensina para a gente? Que no mundo espiritual as coisas estão claras. E o inferno vê quando Deus envia um anjo. A Bíblia diz que os anjos são ministradores em nosso favor. Quando o diabo vai tentar Jesus lá em Mateus 4, cuidado com esse negócio, eu vou tentar, quem tenta é o diabo. Quando alguém fala para mim que vai tentar, eu falo, leia Mateus 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, aproximando-se o tentador. Quem tenta é o diabo. Nós vamos lutar e vamos chegar no máximo que Deus nos permitir. Jesus é tentado pelo diabo, e o diabo usa a palavra dizendo, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, se tropeçarem em alguma pedra e tal. Ele usou a palavra, porque a palavra diz que os anjos são ministradores em nosso favor. Irmãos, eu acredito na Bíblia, esse lugar aqui está cheio de anjos de Deus para ministrar bênçãos. Só que a Bíblia diz que quando Gabriel sai para trazer a resposta para Daniel, demônios foram guerrear para a resposta não chegar. Então presta atenção, por que eu falo sobre foco, atenção, não distraia? Porque do mesmo jeito que Deus envia anjos para ministrar a tua bênção, o diabo vai tentar tirar a sua atenção para você não ser alcançado por ela. Por que tem gente que não consegue ficar em um culto? Porque o diabo já sabe que tem anjos para ministrar na vida daquela pessoa naquele culto. E ele só tira a pessoa do ambiente, ou tira a mente da pessoa do ambiente, ou o coração da pessoa do ambiente. E não é só no culto, tá? Isso é no dia a dia, isso é em qualquer lugar. O culto é que eu dou dando exemplo, eu estou ministrando em um culto. Amém? Vai tentar tirar, para ele não receber aquela palavra. Eu ontem recebi uma palavra que eu tinha dito para minha esposa, e só eu e ela e Deus sabíamos qual era a palavra. Eu tenho códigos com Deus. Deus só quer falar comigo, então tem uma palavra. A igreja aqui não precisa melhorar a questão de fachada, não precisamos, gente? Precisamos. Aí vem um irmão aqui de fora, sentou comigo e disse, não, pastor, você precisa isso, aquilo, o senhor tem que pedir as coisas, e você tem que falar com mais pessoas, e juntos os empresários, o senhor conhece muito empresário e pede. Eu falei, eu não faço isso. Mas o senhor está errado. Eu falei, posso até estar errado, a menos que Deus fale comigo. Chega, falei, mas eu não quero ser conhecido como muitos são, gente interesseira. Eu sei que teve gente, e é natural, não estou, que acha loucura muitas coisas, né? Aí eu brinco sempre que eu falo do Fê, como que a gente em algumas coisas é tão oposto, mas como que funciona tão bem? Por quê? Porque ele respeita o meu ministério, e eu respeito, eu vou usar um termo que é a racionalidade dele, disciplina, e a minha loucura. E por que está aí? Ele fala, não, esse cara não tem nada a ver com o que eu penso. Não, mas eu preciso de alguém que tenha o que eu não tenho, e que de vez em quando eu penso nessa pessoa. Ô Zé, quantas vezes o Zé vem e fala, meu querido, esse dia ele falou assim, se a gente no culto, se fizer assim, 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 falei, Zé, eu já pensei, você sabe do que eu estou falando, né? E já até orei, e para mim seria muito melhor, para mim. Mas 2 coisas, primeiro eu quero ouvir Deus, segundo eu penso no povo. Então para tomar essa decisão, os líderes que participaram da reunião sabem do que eu estou falando, porque eu falei na reunião. Para tomar essa decisão eu preciso ouvir Deus. Mas muito obrigado por vir falar. Às vezes eu estou pedindo para Deus uma resposta e você vem e traz a resposta que eu estou pedindo. O irmão senta comigo na história, ele estava passando em viagem, em conexão, ele desceu em Guarulhos, ia para Campinas e tinha um tempo, uma janela. Em vez de ir direto, ele veio para cá para o culto. E falou que quer voltar aqui para dar o testemunho, que ele estava com os negócios bloqueados e Deus desbloqueou naquele dia que ele fez o pedido. Uma situação bem séria,
E Deus fez, Ele me ligou esses dias para dar o testemunho. Pastor, dia 2 de novembro eu estive com o senhor, né? Eu falei, acho que teve. Ele foi isso, essa igreja isso é uma bênção. Segunda vez que eu vou aí e que Deus faz coisas grandes. Presta atenção. Esse irmão falando, você não pede, você não pediu, porque muitos... Eu falei, não, desculpa, posso estar errado, é meu jeito, eu fui criado assim. Eu tenho muita dificuldade de sair pedindo as coisas para os outros. A gente assumiu a responsabilidade do aluguel daqui, eu já bati na porta da casa de alguém aqui para dizer, irmão, a gente tem que se virar com o aluguel. Eu compartilho aqui com vocês e vou à luta. Eu não tenho preguiça, nem de buscar em Deus e nem de buscar no recurso. E eu confio. Se eu chegasse aqui, Deus falasse, não, agora é hora de mudar. Nós vimos salão pequenininho, mas salão pequenininho. E não é por questão de grandeza, não. 10 mil. O cara falava um salão de 150 metros quadrados, 15 mil, que numa naturalidade que eu falava assim, você está entendendo quanto que é 15 mil? O salão que era só esse térreo aqui. 15 mil. Falei, é. E a gente orou e Deus nos deu esse prédio com toda essa estrutura. E com a casa das meninas, que são nossa família aqui. Porque a gente tem responsabilidades com aquilo que Deus fala com a gente. Não com o que as pessoas acham. É melhor ferir a opinião de alguém, mas não ferir sua intimidade com Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Lembra que eu falei do Abraão? Intimidade. Não pode. Aí aquele irmão olha para mim, então pastor, porque não sei o quê. Falei, irmão, eu vou continuar fazendo, a gente vai fazendo aos poucos, a gente ainda tem para fazer a fachada, ainda tem coisa para instalar, a gente fazendo um pouco. Aí ele, glória a Deus, glória a Deus. Falei, o que foi? Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, a igreja precisa de uma fachada melhor. E ele tem muito recurso. Ele falou, eu só pedi para Deus um sinal. Deus, se é para eu semear essa fachada, que o pastor fale a palavra para mim, fachada ou placa. E o senhor falou fachada. Pode orçar que eu vou pagar a fachada. A gente não precisa, a gente não pode ser malandro, a gente não precisa ser esperto, interesseiro, a gente só precisa ser de Deus. O que Deus às vezes está querendo cortar? É o excesso da carne, como Deus falou com Abraão. Aquilo provocava uma dor nos homens. Sangue. Mas era Deus dizendo assim, vocês vão reproduzir. E toda vez que vocês reproduzirem, a minha marca está lá. Quem lembra do Jacó, que quando ia cruzar os bichinhos lá, o Labão falou, agora os malhados são meus, salpicados são meus, os lisos são meus. O Jacó ia lá, parava com a varinha na frente, elas olhavam assim, aí saía tudo para ele. Quem lembra disso? As saudáveis. Quando as doentes iam cruzar, ele não mostrava nada. As saudáveis, ele ia lá. Por quê? Se está reproduzindo, vai reproduzir com a visão do que é meu. A aliança de Deus com Abraão, quanto à circuncisão, é assim. A geração que vem, a descendência que vem com uma marca minha. E presta atenção, o dom de Deus foi despertado em você. Deus abriu algo novo hoje em você, para quê? Tudo que vai ser gerado na sua e na minha vida, vem com a marca de Deus e é para a glória de Deus. É isso que a gente precisa. Deus, o que eu vou reproduzir? Tem que ter tua marca. Deus, o que eu vou reproduzir? Tem que ser para a tua glória. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu quero, mais alguém? Agora olha o verso 3, que incrível. Conheçamos e... Aqui era... O teor da mensagem estava aqui, mas o Espírito Santo deu outra, e a gente respeita ele. Conheçamos e prossigamos em... Parece até uma redundância. Já falou em conhecer? Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, não, eu já conheço, eu já sei. E você acha que não tem algo novo para saber de Deus hoje? Não orou hoje por quê? Ah, pastor, mas eu orei ontem. Não leu a Bíblia hoje por quê? Porque eu li a Bíblia ontem. Pastor, me mostra na Bíblia um texto que fala que eu tenho que ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. Pronto, tira até foto se você quiser. Conheçamos e prossigamos em... Como é que eu conheço? Não é me relacionando? Relacionamento com Deus, oração, leitura bíblica. Quer melhorar, quer potencializar seu relacionamento com Deus? Jejue. Você aumenta a sensibilidade espiritual, como a gente fala. Agora o jejum fica bem claro para explicar. Ele não muda Deus, ele muda eu
para no meu relacionamento com Deus estar mais sensível, mais puro, discernir melhor. Quem entende? É sobre isso o jejum. Por que que a gente esse ano fez consagração? E assim, quem está fazendo todos os meses, eu falei no ano passado e tal, não é sobre fanatismo, não é sobre nada, e pode fazer ou não, mas falei ano passado, gente, passa o período das festas que a gente fez ano passado, e vai até o período das festas. Aí você tem aquele momento com a família, tranquilo. Não, pastor, eu vou nas festas ficar, tá tudo bem. Não, eu não vou ficar, tá tudo bem. Mas por que que a gente consagra, tira algo todo mês, para dizer para a nossa carne, você não está no governo. Quem está no controle aqui é Deus. E quando Deus mandar tirar alguma coisa, eu tiro. Quando Deus quiser abrir uma ferida num prazer meu e disser, corta isso aqui, Rogério, eu corto. Agora, esse fez a ferida, quem já tinha lido esse texto de Oséias, fez a ferida e a ligará? E às vezes não entendia muito bem, porque Deus quer ferir a gente. Mas Deus é bom, né, Pri? Deus é bom, por que Ele quer ferir a gente? Faz sentido essa mensagem? Eu não ouvi ninguém pregar, eu não estudei e nem esbocei. Eu só confiei no Espírito Santo e Ele está conduzindo. Esse é um dom que Deus deu para mim. Qual é o dom que Deus deu para você? Você não tem que fluir no dom do outro. Você tem que fluir no seu. O seu pode ser igual ao meu, pode ser parecido, mas ele pode complementar o meu, ou ele pode preparar para eu chegar. Quem entende o que eu estou dizendo? Nós somos um corpo. Se todo mundo for mão, quem vai nos levar até a cozinha para buscar comida? A gente está com a mão pronta para pegar comida, mas não tem os pés para levar. Quem vai mastigar o alimento? Dá para todo mundo ser mão? Então para de se comparar. Nós não somos, enquanto pessoas, iguais aos outros. Ainda que sejamos a mesma forma, imagem e semelhança de Deus. Mas temos algo específico. O meu casamento não tem que ser casamento igual ao do outro. O outro pode ser uma referência, uma inspiração. Glória a Deus. Mas o meu casamento tem suas particularidades. Minha família, meus filhos têm suas particularidades. Essa igreja tem as suas particularidades. Eu não fui criado para ter um casamento idêntico ao casamento de fulano de tal, que todo mundo acha que é o melhor casamento do mundo. Até porque assim, o que os outros acham que é os melhores casamentos, depois você vai descobrir que era, rapaz, o negócio era violento. Casamentos que a mídia às vezes fala aí, essência. Nós não fomos criados para ser uma igreja igual, ainda que a gente possa se inspirar e aprender. Nós não fomos criados. Deus tem um DNA, uma identidade com você. Você é exclusivo para Deus. As pessoas podem olhar para mim, para você, no atacado. Aquela turma lá da família de Cristo. Deus olha para cada pessoa que está aqui. Com as suas dores, aflições, com as suas características, com as suas habilidades, com as suas deficiências, suas fragilidades. Deus olha para cada uma delas. E muitas vezes, Ele vai precisar cortar alguma coisa da nossa vida. Ficou claro cortar de Deus hoje aqui? Deus vai precisar. Só que assim, gente, eu ouvi uma frase bem simples. Gente, vamos resgatar a pureza. De ao invés de ficar querendo tudo rebater, porque assim, gente, vou para outra frase antes de falar aquela. Tinha uma frase que o pessoal fala assim, o homem nasce, cresce, fica besta e... Ele só falou porque a esposa dele não está aqui. Foi o Edson? Piorou ainda. Por isso que ele... Ligeiro, né, Marcelão? O Marcelão não falou, gente, nada. Edson, você ouviu essa frase, né, filho? Foi isso que te sabotou. Mas hoje está desbloqueado, está cortado isso da tua vida. O homem nasce, cresce, fica besta e o que, Edson? Vocês ouviram? O Zé não tem nem coragem de repetir. A gatinha está ao lado dele. Se ele repetir, ela belisca ele, que ele fica até vermelho ali. Você conhece essa, pastor Jorge? Melhor não conhecer, retém só o que é bom. João, pelo amor de Deus, disse o Edson, que um pessoal na infância dele, ele falou, estou careca de saber isso, que a frase era mais ou menos assim, Beto, que não tem nada a ver com a gente. Não é da época de vocês. O homem nasce, cresce, fica besta e casa. Quem já ouviu essa? Cuidado. Só as mulheres que ouvem. Gente, que incrível os homens aqui, todos doutrinados.
Que igreja incrível. Eu vou até verificar se não tem um movimento feminista aí no meio. Eu estou ficando preocupado, porque eu estou achando que os homens estão muito oprimidos. Os homens estão com medo até de falar. O único que teve coragem de falar é porque não tem mulher. O único. E o outro louco que está no altar. Doido. O outro está no altar dizendo: Deus, que minha esposa não esteja assistindo o culto. À noite eu não vou falar disso. Eu não sou besta. Ou talvez, esquece. Quanto mais falar, pior. Casamento é dádiva de Deus. Um copo d'água às vezes resolve. Eu tenho que cortar o Edson da minha vida. Vem aqui, me dá um abraço, Edson, corre aqui. É um abraço despedido, estou cortando você da minha vida. Eu te amo. Deus abençoe. Irmão, é bom a gente ser família, que a gente ri, a gente ministra, e tudo no temor de Deus. Mas eu ouvi essa frase: homem nasce, cresce, fica besta em casa. Aí tem muita gente que ficou com medo do casamento. Teve muita gente que assustou com o casamento. E não foi conhecer casamentos de sucesso, porque se prendeu a informação de casamentos ruins. A gente precisa cortar as referências ruins da nossa vida. A gente precisa cortar da nossa mente. O tanto de gente que falou de tragédia. Gente, pelo amor de Deus, hoje faz uma limpa até na tua rede social. Porque tem gente que quando abre a rede social, é só aquele negócio de tragédia. Eu estou quase falando do Instagram que tem aqui no ABC, que, gente de Deus. Eu até sigo aquele Instagram lá, mas graças a Deus ele nunca aparece para mim. Aí eu conheço gente que segue, sempre aparece, que a pessoa acha que acessa bastante. Nossa, você viu que o caminhão explodiu, morreu 12. Nossa, olha isso aqui, arrancou a perna. Olha, irmão, como é que você vai ter saúde no dia, que é o dia inteiro vendo tragédia, irmão? Eu falei, tô vendo de volta, tô aqui agora, o da Atena está no seu celular. O Gil Gomes. Gente, sabe, tem coisa que a gente precisa aprender a cortar. Porque se a gente não cortar, deprime a gente, intoxica a nossa alma. Quem está entendendo essa palavra agora? E às vezes é Deus que corta. É Deus que corta. Quantas vezes Deus quer cortar uma influência ruim da nossa vida? Deus quer cortar um pensamento ruim da nossa mente. Deus quer cortar. E a gente fica brigando. E como eu falava sobre uma frase que eu ouvi no primeiro amor, às vezes o pessoal falava, e a gente precisa resgatar a pureza. Porque às vezes a gente, agora levando para o outro lado, nasce, no evangelho a gente nasce, começa a crescer, fica besta e acha que é bom e que tudo a gente não é pra gente. Essa palavra aí, eu sei mais, eu sei. E perde a pureza do primeiro amor. Não é sobre ser imaturo, porque Paulo vai dizer que quis alimentar com alimento sólido e não pôde porque eram meninos, crianças na fé. Mas é como Jesus falou, ter o coração como de um pequenino. É se alegrar, é vibrar com cada pequena revelação. É vibrar, ver o outro ser usado por Deus. Eu vibrei domingo passado em ver a Luísa ministrar aqui à noite. E vou dizer para vocês, eu estava na expectativa, eu convivo com a Luísa aqui, os devocionais nossos são maravilhosos, ela sempre traz uma palavra maravilhosa, mas eu estava preparado para ver a Luísa tremer, gaguejar, errar texto, trocar o João pelo Genésio, o Elias pelo Eliseu. Gente, quantas vezes eu já, depois de pastor velho, de ministério, troquei o Elias e o Eliseu, e depois falei, nossa, no outro culto eu vou ter que me retratar. Gente, semana passada eu estava falando, era o Elias, não era Eliseu, não. Quantas vezes? E quem prega aqui sabe o que acontece. A Luísa subiu aqui, irmão, pregou, não sei o que, no final não me deu nem tchau. Toda pregadora. Tipo assim, só faltou ela falar, gente, no final me segue no Instagram, a agenda 2026 está aberta. Só faltou. Gente, mas eu fiquei tão feliz, mais feliz do que quando eu prego. Por quê? Porque Deus faz em mim, comigo, e depois por mim. Agora eu tenho mais uma pessoa que na minha ausência pode ministrar aqui. Quando eu não posso, Deus pode através de alguém. Quem está entendendo? Deus faz em você. Deus faz com você. Deus fez em mim. A Luísa, esse ano, Deus trouxe para perto da gente. O trabalho da Luísa com a gente, na verdade, foi um discipulado. Aí Deus fez conosco e com a Luísa. E agora, Marcelão, eu posso até sair de cena.
que Deus faz por mim através da Luísa. Eu estou só dando um exemplo, dentre vários. Deus quer que você multiplique o que é bom e corta. Qual é a palavra? Corta o que é ruim. Eu ouvi uma frase no começo da minha conversão, que eu estou ameaçando falar ela, só para deixar você bem expectativa, né? Quem não dá a Deus, dá ao diabo. Quem não dá a Deus, dá ao diabo. Quem nega a adoração a Deus, já está adorando o diabo. Quem nega a confiança e fé em Deus, já foi contaminado pela incredulidade, semente do diabo. Quem não consegue na sua agenda gerar o tempo, que é você que cria a sua agenda, diário e semanal para Deus, o diabo já está roubando um tempo, que tem um Senhor desse tempo. Deus, quem deu 24 horas de um dia para você e para mim? Ele pede para a gente devolver uma parte para Ele, cultuando, nos relacionando no íntimo, em casa, no secreto e no coletivo, na igreja. E se a gente não der a Deus, o diabo toma. Quantas vezes eu passei um dia, comecei o dia atrasado ou acelerado, e não li a Bíblia, não orei. Acontece comigo. Aqui não tem super-herói, aqui não tem pastor de margarina, de bonzinho. Está vendo? Você viu lá na igreja tal, pastor. Nossa, que bênção, tomara que seja mesmo. Tomara que não seja fachada. Eu não quero ser desmascarado no juízo. Então eu vou já metendo o pé em máscara. Máscara aqui não. Não é sobre perfeição e não é que você tem que falar a tua vida toda para todo mundo. Mas tem coisa que a gente precisa até falar para as pessoas entenderem. A gente é humano, amém? Mas eu já teve dia, eu saí e não li a Bíblia, que saí atrasado, ou não sei o que lá, atribulado, ou então não sei o que, depois eu vou ler, e agora eu vou ver isso, distrair, por qualquer motivo. Quem mais já? E sem orar também. É raro. Pelo menos aquela oração de bom dia acontece, mas já. Aí chega no final do dia, agora eu vou orar, vou ler a Bíblia, mas deixa eu só ver aqui um negócio. Alguém já? Eu não dei a Deus, o diabo veio e tomou. Eu não estava vendo pornografia, eu não estava prostituindo, eu não estava roubando, matando. Sabe aquela coisa de eu podia estar roubando, matando, mas eu estou só... Eu não estava fazendo nada de errado. Mas não fazer o que é certo já é errado. Anota essa, Ana. Vem, Ana, vamos comigo, Ana, rápido. Presta atenção que muitas vezes a gente se ilude, pensando que fazer o mal é só quando a gente prejudica alguém, é quando a gente fere alguém, é quando eu traio a minha esposa, ou quando eu machuco alguém, ou quando eu ataco, ou agrido alguém, ou quando eu roubo alguém, ou quando eu estou vendo uma coisa imoral, uma pornografia, ou quando eu estou me drogando, sei lá o que. Só que a Bíblia diz em Tiago, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é isso? Quando eu sei fazer a coisa certa e não faço, eu já fiz a coisa errada. Quando eu sei fazer a coisa certa, quando eu posso, quando eu devo fazer a coisa certa e não faço a coisa certa, eu já fiz o errado. Quando você marca uma consulta e vai ao médico, e você chega lá e fala, doutor, ou então passa num pronto-socorro, pronto atendimento, o médico nem olha para você, e você fala, doutor, estou sentindo isso, 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 ele prescreve uma coisa sem olhar, sem examinar, sem nada, ele fez o que é certo? Às vezes ele vai te passar uma coisa que não tem nada a ver com o seu problema, e vai te prejudicar ainda mais. Quem entende o que eu estou dizendo? Não fazer o que é certo já é fazer o que é errado. Não, mas eu fui lá, o médico não quis me prejudicar. Eu estou vendo que a Jenny, a questão é tal, vou potencializar esse mal, ela vai se arrebentar mais ainda. Não. Só que ele poderia, com uma pequena análise, perceber o que ela está faltando um pouquinho de vitamina, está muito branquinha, tadinha. Ela precisa sair mais no sol e fazer caminhada. Eu vou prescrever para você caminhada, né, Sandrinha? Sandrinha gostou agora. Sandrinha falou, Deus está falando agora. Sandrinha assim, se Deus não falou até agora, agora está falando. Não que... Então, fazer caminhada e sair no sol. Passa protetor bonitinho ou não, tal, mas pega o horário, né, Marcelo, 4 da tarde, 5 da tarde, ou 6 da manhã, a Jenny gosta muito desse horário e tal. Eu não sei por que. É pouquinho de liberdade que a gente dá, eles são assim, você está vendo? Mas é bem feito para você, porque você já riu de mim, quem planta colhe. Você já riu de mim, agora eles riram de você. Já fico alerta para o próximo que pensar em rir.
Gente, às vezes, ele só precisa olhar e dizer assim: o que eu estou vendo em você é que está faltando você sair e pegar vida. Não, então eu vou para a academia do prédio. Não, não tem hora que não é academia do prédio, não, é o sol. Vai respirar esse ar poluído. Mas tem hora que tem que sair, encarar o ar poluído na rua, viver, ver passarinho cantando, os passarinhos tá mudo, ouve os carros buzinando. Às vezes, o que a gente precisa é só cortar aquele ambiente sinistro, pesado, enclausurado, parece um déjà vu, eu já vi isso, parece que eu já vi isso e todo dia está vendo o mesmo cenário, as minhas dores, os meus problemas, os meus bloqueios, os meus traumas, as minhas expectativas que não se cumprem, os meus sonhos que não se realizam, e a gente só precisa sair um pouquinho daquele quadrado nosso e olhar do lado de fora. A gente vai ver gente sofrendo mais que a gente, e a gente vai dizer: Deus, obrigado. A gente vai ver gente conquistando mais que a gente vai dizer: Deus, é possível, eu vou me esforçar, eu também vou conquistar. Quando a gente vive, quando a gente anda, quando a gente faz o que é certo, o que é bom, a gente começa a perceber: eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu preciso assumir a minha vida, eu preciso me posicionar, o que Deus tiver para cortar da minha vida, corta, e o que Deus tiver que ligar, Ele faz a ferida e Ele liga. Deus, corta da minha vida hoje, tudo que não vem de Ti, e conecta na minha vida tudo que os céus têm para mim, porque a tua obra hoje é em mim, é comigo e também é por mim, através de mim. Deus tem grandes coisas. Conheça e prossiga em conhecê-lo. Continua com humildade, crescendo e conhecendo a Deus, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, com você e através de você, para a glória dele. Só quem crê diz: pode aplaudir a Jesus. Ele vem. Ele vem. Volta o texto lá só para eu ler o final do versículo. Presta atenção nisso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. É aquela chuva que vem cedo preparar a terra para colheitas. Deus tem colheitas extraordinárias. Põe só o primeiro tópico, por favor. Só o primeiro tópico. Leia comigo, vamos lá. Conhecer a Deus tem que ser um propósito contínuo, gente. Conheça mais de Deus. E buscando o quê? Guarda essa palavra, porque tem gente que adquiriu tanto conhecimento que ficou besta, deslumbrado. Aí quer dar carteirada nos outros. Tudo discorda. Pastor ungiu? Com base em quê? Com base em libertar a gente da incredulidade, como você, infeliz. Tem hora que eu fico meio impaciente. Não, gente, que tem gente que é chato. Se você unge é porque ungiu, se não unge é porque não ungiu. Não, pastor, tem a hora certa de ungir. Desculpa se atrasamos 12 minutos. Gente, não estou falando sobre a gente, sabe? Mas buscando intimidade o quê? Relacional, é sobre relacionamento. Não apenas status. Tem gente que quer conhecer para dizer que sabe muito. Ou arrogância, em nome de uma disputa de quem sabe mais. Nós não viemos a esse mundo para disputar quem sabe mais. Nós viemos a esse mundo para nos relacionar mais com Deus e refletir a glória dele. Amém? Que seja